pessoal, Prof. Roberta de Biologia. Nós estamos na frente A e essa é a aula 12. Na aula passada, da aula 11, a gente falou sobre a constituição da membrana plasmática, sobre algumas características que ela tem, muito relevantes, que faz com que a gente chegue no nosso momento da aula de hoje, que nós vamos conversar sobre a fisiologia. Para você acompanhar no seu material é a partir da página 27, tá bom? Vamos lá. Então, olha só, na aula de hoje a gente vai recapitular sobre algumas características da membrana plasmática que a gente conversou na aula passada e vamos falar sobre os tipos de transporte. Transporte passivo, que não gasta energia, e transporte ativo, com gasto de energia, tá bom? Vamos lá. Galera, a gente já falou sobre essas características na aula passada, na aula 11. Na aula de hoje, a gente só vai fazer uma rápida recapitulação para a gente poder entender como é que essas características influenciam no funcionamento da fisiologia da membrana, tá bom? Primeira coisa, constituição da membrana, lipoproteica. Lipo, a gente está fazendo referência aos lipídios, de forma mais específica, aos fosfolipídios, não é? Proteica, a gente está fazendo referência às proteínas, que formam canais por onde vão ou não passar certas substâncias, certas moléculas ou íons. Por isso que a gente fala que a membrana plasmática ela é porosa. E essa característica faz com que ela tenha uma permeabilidade seletiva. Ela vai decidir, vai controlar o que entra ou não da célula, o que sai ou não da célula, tá bom? Aqui eu tenho o mesmo modelo que vocês estão vendo aí na figura. A gente fala que é uma bicamada lipídica. Aí algumas pessoas não entendem por quê. Então, a gente tem em azul aqui, ó, a cabeça dos fosfolipídios. Vocês podem ver que tem duas camadas de cabeça de fosfolipídio, não é? Então, uma camada, outra camada. As caudas do fosfolipídio ficam voltadas umas para as outras. Então, essa parte central aqui que a gente está vendo, ó, são as caudas dos fosfolipídios. As proteínas, elas podem tocar ou uma camada da membrana ou as duas camadas. Essas duas proteínas que vocês estão vendo aqui, ó, elas são transmembrana. Elas atravessam a membrana. Eu estou mostrando para vocês dois poros, dois canais aqui em verdinho. Então, a substância ela pode entrar aqui e sair na outra superfície. Por isso que a gente fala que formam-se canais proteicos, tá bom? E a gente fala também que a nossa membrana plasmática ela é elástica, ela pode fazer projeções para fora da membrana ou para dentro da membrana, dentro da célula ou fora da célula. Ela é visível ao microscópio eletrônico, isso quer dizer, gente, que ela é extremamente fina, porque o microscópio eletrônico ele é mais potente que o microscópio óptico, e ela só é visível ao microscópio eletrônico, tá bom? A gente sabe que algumas organelas têm membrana plasmática. São chamadas de organelas membranosas. Retículo endoplasmático, complexo golgiense, vacúolo, lisossomo, carioteca ou cariomembrana, aquela membrana que vai envolver o núcleo da célula. E a nossa membrana plasmática, ela possui a característica de se regenerar na presença do íon cálcio, beleza? Pessoal, falando sobre os fosfolipídios, eles têm regiões polares e apolares. Se a membrana plasmática tivesse só lipídio, ela seria impermeável à água, porque tem uma porção hidrofóbica, que não tem afinidade com a água, e outra porção hidrofílica, que tem afinidade com a água. A porção hidrofóbica, que não tem afinidade com a água, é a porção das caudas. Tanto que é por isso que as caudas ficam voltadas umas para as outras. Porque nessa região aqui, ó, não tem água. Onde tem água? Na parte de fora da célula e na parte de dentro da célula. Então, por isso, as regiões polares que têm afinidade com a água são as cabeças dos fosfolipídios. Então, elas ficam voltadas tanto com o ambiente externo quanto com o ambiente interno da célula. Se tivesse só lipídio, ela seria impermeável por causa da polaridade e do tamanho das moléculas. De forma geral, a gente fala que quanto maior a solubilidade em água daquele soluto, mais difícil é a passagem. Por isso que a gente tem alguns componentes proteicos que vão ajudar na passagem dessas moléculas, tá bom? Então, como é que essas proteínas vão fazer essa permeabilidade? As proteínas podem formar canal para molécula e íon, igual que eu mostrei para vocês. Elas podem interagir e carregar algumas moléculas específicas. São as proteínas carreadoras.
Elas podem também receber, elas podem ser receptoras de hormônios ou outras moléculas. Elas podem fazer reconhecimento celular. Então, elas vão reconhecer para promover o crescimento de tecidos ou promover a defesa do organismo, tá bom? Isso está relacionado com as funções das proteínas. A gente falou também extensivamente sobre isso na última aula. Pessoal, para fazer essa permeabilidade, a gente tem alguns tipos de transporte. Então, por exemplo, primeiro você tem que se lembrar que um meio hipertônico, ele está muito concentrado. Em um meio hipotônico, ele está pouco concentrado. Então, lembra disso, tá bom? Porque em um transporte passivo, não tem gasto de ATP, não tem gasto de energia. Isso acontece a favor da concentração. Então, ou seja, as moléculas elas vão atravessar a membrana plasmática passando do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Então, vai do meio hipertônico para o meio hipotônico, tá bom? Independente se esse meio é extracelular ou intercelular, está fora ou dentro da célula, tá bom? Então, como exemplo, a gente tem osmose, difusão simples e difusão facilitada. Na osmose, pessoal, que é um processo que a gente já viu que não gasta energia, é um processo espontâneo, vai acontecer de forma natural na célula. É um processo que ele vai trabalhar a favor da concentração, do gradiente de concentração. A gente tem que lembrar que quando a gente está falando de osmose, a gente está falando da passagem de solvente pelos canais da membrana. Qual que é o solvente, pessoal? Água. Então, a água passa por esses canais específicos da membrana. A membrana plasmática tem canais direcionados exclusivamente para isso. São chamados de aquaporinas. Então, aquaporinas são canais por onde as moléculas de água vão passar através da membrana, tá bom? Exemplos clássicos de osmose, pessoal. Quando a gente tempera alguma salada que é folhosa com sal, acontece uma perda de água por parte das células do vegetal. A partir do momento que você não vai consumir aquilo, você vai perceber que as folhas vão ficando murchas, porque elas estão perdendo água para o ambiente, tá bom? Outro exemplo clássico, quando você salga alguma proteína animal, né? Bacalhau, charque, carne seca. Então, quando você coloca sal nessas proteínas animais, a água vai saindo, provoca uma perda excessiva de água. Isso ajuda na conservação dos alimentos, tá bom? Então, os micro-organismos decompositores, eles também vão perder água. Então, na verdade, eles vão morrer, não vão decompor aquela carne, beleza? Na página 29 do seu material, tem um esquema, uma figura muito bacana que a gente vai trabalhar agora. Olha só. Quando a osmose acontece numa célula vegetal, a gente dá nome para algumas situações de alteração do volume dessa célula. Então, a gente sabe que o volume da célula pode ser alterado só da gente alterar a concentração do meio onde essa célula está. A célula animal, a vegetal, que está num meio isotônico, ou seja, a concentração de dentro da célula é a mesma, iso de igual, né? É a mesma do que está fora da célula. Ela está com volume normal. Então, não está nem muito cheia, nem muito murcha, ela não tem pressão ali sobre todos os revestimentos celulares. A gente fala que ela está flácida. Flácida não é murcho, tá, pessoal? Se é uma célula vegetal, eu só estou falando que ela está normal, volume normal dessa célula, beleza? Se essa célula vegetal está num meio hipertônico, ou seja, mais concentrado do que o meio intracelular, então está mais concentrado do lado de fora do que do lado de dentro, não é? Passa a água do meio intracelular para o meio extracelular. A célula perde água. Então, o que acontece? Uma retração do volume, uma diminuição do volume. Esse processo de diminuição do volume celular se chama plasmólise. Quando isso acontece, a gente olha para a célula, a membrana está descolada da parede celular. A gente fala que a célula está plasmolizada, tá bom? Igual está no esqueminha aí. Se a célula vegetal está no meio que é hipotônico, ou seja, menos concentrado, a célula ela vai ganhar água,
Então, vai entrando água para dentro da célula. Acontece um aumento de volume. Ela não estoura, porque uma das características da parede celular é que ela é rígida. Vai ajudar a manter o formato dessa célula, não é? Então, o nome desse processo, dela ir ganhando água, está acontecendo osmose, está entrando água ali na célula, é turgência, ou turgescência, ou deplasmólise. 3 nomes para a mesma coisa. Tá bom? Então, ela vai ficando cheia de água. Só que falar que é cheia de água é meio feio, né? Então, você vai falar que ela vai ficando túrgida. Túrgida é mais bonito, tá bom? Então, quando a célula tá cheia de água, ela tá túrgida. O nome desse processo, turgência, ou turgescência, ou deplasmólise, é a mesma coisa, tá bom? Quando isso acontece com uma célula animal que não tem parede celular para segurar ali a pressão que é a célula encher de água, a turgência vai acontecendo, ela vai ficando túrgida, e vai chegar um momento que a membrana plasmática não vai aguentar, não é? Então, essa célula, ela vai se romper, vai acontecer uma lise. Lise é quebra. Então, acontece o extravasamento, o vazamento do citoplasma e o rompimento da membrana plasmática, tá bom? Se isso acontece com uma hemácia, a gente estuda esse fenômeno quando a gente está estudando as hemácias, né, os eritrócitos, a gente fala que aconteceu uma hemólise. Hemo de sangue, lise de quebra, tá bom? Então, em meio hipotônico, menos concentrado, a célula animal sofre uma lise. Outro nome para isso, plasmóptise. A gente está falando da mesma coisa, a célula estourou pelo ganho excessivo de água. Quando a gente coloca essa célula animal no meio hipertônico, ou seja, está mais concentrado fora do que dentro da célula, não é? Essa célula passa a perder água para o meio. Então, sai água de dentro da célula para o meio extracelular. Ela começa a retrair o volume, ela vai murchando, né? Esse processo se chama crenação, tá bom? É um tipo de plasmólise, não deixa de ser um tipo de plasmólise, mas para a célula animal, a gente fala que isso é uma crenação, tá bom? Difusão simples. Difusão simples. O que você tem que lembrar? Também é a favor do gradiente de concentração igual a osmose. Também não tem gás de ATP, não tem gás de energia igual a osmose. Também é um fenômeno espontâneo igual a osmose, só que quando a gente está falando de osmose, o que passa é o solvente, não é? Para a gente trabalhar com difusão simples, a gente está falando do soluto, é o soluto que passa. Então, são moléculas e íons, tá bom? E tanto a osmose quanto a difusão simples vai acontecer para deixar as concentrações no meio interno da célula e externo da célula semelhantes, tá? Então, ocorre devido à diferença de concentração entre os dois meios. É simplesmente porque está diferente. A diferença de concentração entre o meio intracelular e o meio extracelular que vai fazer com que a osmose e a difusão simples aconteça, beleza? O que tem de diferente? Difusão simples passa soluto, normalmente moléculas hidrofóbicas, apolares. Então, a gente trabalha quando a gente está considerando alguns gases, tá bom? CO2, O2, N2. Então, por exemplo, as trocas gasosas que acontecem lá nos alvéolos pulmonares, elas acontecem por difusão simples. Difusão facilitada. O que tem de diferente da difusão simples? Porque existem proteínas que vão fazer a passagem desse soluto. A única diferença que tem com difusão simples é que vão ter proteínas específicas, proteínas carreadoras, são chamadas de permeases. Então, essas permeases que vão fazer com que esses solutos passem pela membrana, através da membrana. Então, elas se ligam ao soluto para transportar ele. Tá bom? Então, permease faz o transporte. Também não tem gás de energia, também é a favor do gradiente de concentração, também é um fenômeno espontâneo, tá bom? Mas o que tem de diferente é a presença das permeases. São proteínas específicas que vão ligar nessas substâncias, nessas moléculas e fazer o transporte. Exemplos de algumas substâncias que passam assim: glicose, alguns aminoácidos, alguns nucleotídeos, algumas vitaminas e alguns íons, tá bom? Então, olha só, um resumão muito simples. O que tem em comum, o que tem de diferente? Tudo é igual, menos
O fato de, na difusão simples, não usa nada, não tem nenhuma proteína ajudando, aquele soluto simplesmente vai passar pela membrana, tá bom? Por causa da diferença de concentração. Agora, na difusão facilitada, as permeases fazem o transporte. Então, também é a favor do gradiente de concentração, também é espontâneo, também não gasta energia, mas quem vai fazer o transporte são as permeases. É o que a gente está vendo aí na figura. Transporte ativo. Olha o nome. Ativo está relacionado com o gasto de energia. Então, gasta ATP, tá bom? Não é um processo espontâneo. Por quê? Ele vai contra o gradiente de concentração. Então, o soluto ele passa contra o gradiente de concentração. Quem vai fazer essa passagem do soluto são também proteínas específicas, proteínas carreadoras, permeases, tá bom? Só que elas vão transportar esse soluto contra o gradiente de concentração. O transporte ativo ele ocorre para manter a diferença de concentração entre os meios. Então, no transporte passivo, ele acontece para igualar a diferença de concentração. O movimento é sempre para igualar, para deixar o mais semelhante possível o que está dentro da célula e o que está fora da célula. O transporte ativo, ele vai justamente manter essa diferença de concentração, tá bom? Então, ela acontece do meio menos concentrado, hipotônico, para o meio mais concentrado, hipertônico, tá bom? É o que acontece, por exemplo, quando a gente trabalha bombas de sódio e potássio. A gente sabe que em algumas situações do metabolismo tem que ter essa diferença de concentração entre o meio intracelular e extracelular. O que basicamente a bomba de sódio e potássio faz? Ela pega o sódio de dentro da célula e joga para fora. Só que fora da célula já tem muito sódio, por isso que é contra o gradiente de concentração. E o potássio ela pega de fora e joga para dentro, onde a concentração também é maior. Então, por isso que a gente fala que tem gasto de energia, tá bom? Então, há gasto de ATP para fazer isso, porque é contra o gradiente de concentração. Página 28 tem um gráfico que eu quero que você acompanhe aí. Olha aí a página 28 para você entender o que acontece com esse gráfico, tá bom? Então, olha só. Eixo Y, a gente tem velocidade de transporte de uma substância, de duas substâncias. No eixo X, a gente tem a concentração no meio extracelular, fora da célula. Linha pontilhada azul A está mostrando uma substância que difunde livremente através da membrana plasmática. Então, a velocidade vai aumentando conforme vai aumentando a concentração no meio extracelular, tá bom? A linha roxa, vamos ver mais para frente, a linha roxa, ela mostra uma substância que ela entra na célula com a ajuda de um transportador, de uma proteína transportador. E olha só que interessante. Aqui, ó, destaquei. Vocês estão vendo que mesmo depois da saturação, que é quando a velocidade fica constante, a concentração continua aumentando? Vocês estão percebendo isso? A velocidade está constante. Então, a concentração continua aumentando uma velocidade constante. Isso indica pra gente que quem está ajudando isso a sair da célula é uma proteína que está ajudando, tá bom? Tem ali algum transportador, que a gente sabe que é uma proteína, beleza? Antiporte é quando esses dois solutos passam em direções opostas. Então, um vai para dentro, outro vai para fora, entendeu? Ou um para fora, outro para dentro. Então, o que está acontecendo? Dois solutos estão sendo transportados, só que em direções opostas, beleza? Então, olha só, pessoal. As proteínas, elas são carreadoras, não é? Elas transportam. E elas vão transportar soluto em várias direções e de diferentes maneiras. Então, olha só, a gente fala que é um transporte de uniporte, ou seja, são proteínas uniportadoras, quando ela transporta um único soluto através da membrana, tá bom? E numa mesma direção. A gente fala que o transporte é acoplado, ou seja, quando esse soluto ele vai ser transportado junto com o outro, ou ao mesmo tempo, ou simultaneamente, né? Ou sequencialmente, primeiro um, depois o outro, tá bom? Simporte é quando dois solutos passam na mesma direção. Então, olha aí, a figurinha também está na página, deixa eu ver, que página 29 do seu material. Então, tá passando dois solutos, não é? Um íon e uma molécula. Estão percebendo? Então, bolinha amarela e quadradinho vermelho.
Na página 28 do seu material, deixa eu ver se é isso mesmo, é página 28. Página 28 do seu material tem aí um esquema que resume as semelhanças e diferenças em transporte ativo e passivo. Se você quiser usar esse modelo para fazer o seu mapa mental ou fazer o seu resumo, pode usar, mas acrescenta a osmose, tá bom? O que esse esquema tá falando pra gente? Então, olha só. Existe um meio de maior concentração e um meio de menor concentração. E ele tá mostrando pra gente que quando alguma coisa vai a favor desse gradiente de concentração, ele tem que ir do meio de maior concentração pro meio de menor. Olha a setinha, não é? Então, vai lá no primeiro, tá falando de transporte passivo, olha só. Transporte passivo, difusão simples. Vocês estão vendo que o soluto, ele passa na direção a favor do gradiente de concentração, não gastando energia? Tá falando que não gasta energia, não é? Tá usando nada, tá usando a bicamada de fosfolipídio, não é? O soluto amarelinho, ele tá passando por meio de uma proteína. Então, ele tá, na verdade, passando por meio de uma permease. Inclusive, tá falando aí no esqueminha qual que é o nome dessa proteína especial, que é a permease, tá bom? Então, quando esse soluto, ele passa contra o gradiente de concentração, olha só, no transporte ativo. Então, um quadrado verdinho, ele tá passando contra o gradiente de concentração. A setinha tá em direção oposta ao gradiente de concentração, percebeu isso? Então, tá falando pra gente que isso gasta energia e que utiliza a permease. Eu utilizaria isso aí para colocar no meu resumo e eu acrescentaria osmose, tá bom? Lembrando que a osmose utiliza só a camada, então não tem nada intermediando. O que vai passar é o solvente, é água, tá bom? E também vai ser a favor do gradiente de concentração, beleza? Galera, teoria sobre esse assunto, fisiologia da membrana, da página 27 a 29 e exercícios da página 30 a 36, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima aula.